O que é um mito? O que nossa sociedade coloca como mito ou mitologia? O básico nisso é o que eu acabei de citar para vocês. Alegorias que distraem a nossa mente. Esse é o conceito geral de mitologia. Outro conceito que está associado à mitologia também é a questão da religiosidade. Né? Se nós pegarmos a mitologia hindu, o Ocidente, ele associa essa mitologia hindu a expressões religiosas. Tanto que, olha só como é que nós traduzimos a mitologia hindu. Os deuses indianos, correto? Essa palavra Deus não existe na mitologia, não existe. Sabe como são chamadas essas expressões na mitologia? Devas. Devas quer dizer luminosidade, expressão de luz, ou expressão de consciência, ou simplesmente expressão. Então, olha como é que é diferente. Está vendo que vocês vão entendendo como é que é difícil a gente ter essa linguagem? Nós temos que traduzir como os deuses, porque a nossa linguagem não nos permite traduzir como luminosidade. Se eu poderia falar para vocês, a luminosidade Shiva, olha como é que seria estranho. A luminosidade Lakshmi, a luminosidade Ganesha, ou a expressão Shiva. Isso não... Então, a gente acaba citando deuses na normalidade. Eu prefiro chamar de deidades. Ok? Então, nós vamos utilizar esse termo deidade. Ok, nós estávamos aí como lidar com a noção de mito. Citamos essa questão do mito visto como uma fantasia, mas se nós adentrássemos também um pouquinho mais nessa concepção de mito, isso que eu estou falando com vocês, está tudo nessa primeira parte do Incursões Mitologia Hindu, tá bom? A noção de mito, o processo histórico também de construção dessa literatura, tudo isso que eu estou citando para vocês vão encontrar nesses primeiros capítulos do Incursões. A gente está dando uma repassada nisso, eu acredito que vários de vocês já devem ter lido essas partes, se não leram, eu vi que alguns de vocês ainda não receberam o livro, não se preocupe, tá? Consciente do que a gente está conversando hoje, o livro vai chegar para vocês, aí vocês dão continuidade no estudo, na leitura. Voltando à noção do mito. O mito como uma fantasia, como uma alegoria, como... É uma coisa até muito curiosa. A ciência... nem sei se eu posso chamar de ciência, mas algumas construções hegemônicas de poder intelectual, de poder do conhecimento, colocam essas alegorias como construções infantis, construções alegóricas de povos, vamos dizer, povos atrasados intelectualmente. Essa é uma noção de mito também, de mitologia, né? Alguns setores veem mitologia como uma fantasia, como uma construção infantil, né? Deuses, que é isso? Olha que coisa, que isso existe, né? Isso faz parte, né, da mentalidade ocidental. Agora, tem interessante também, tem um outro lado do conhecimento ocidental, principalmente se nós buscarmos na psicanálise, buscarmos, né, em alguns autores mais modernos, estudiosos das religiões, alguns grupos específicos da ciência ocidental moderna, nós vamos ver a visão também da mitologia como um reflexo, né, do psiquismo humano. Um retrato do nosso inconsciente, porque trata de símbolos, trata, né, de arquetípicos, e é um retrato também da nossa consciência, de como nosso psiquismo, nossa mente, se expressa. Eu gosto muito dessa interpretação, vendo a mitologia e esses símbolos como arquetípicos. Enfim, outras expressões de mito também nós vamos encontrar, né, a partir dos historiadores, a partir de outros pesquisadores também, vendo os mitos também relacionados aos nossos desejos, né? Toda essa mitologia, toda essa construção é como se fossem formas de expressar os desejos humanos, né, e de preenchê-los.
Então, bacana, vamos seguir para frente. Temos uma ideia de que essa mitologia é oriunda de uma sociedade que foi se desenvolvendo num processo milenar, que construiu, essa mitologia foi construída paralelamente a uma construção filosófica, uma construção literária, que trata de aspectos dos mais distintos, e que essa mitologia é viva e tem uma atuação, uma importância e uma expressão muito significativa nos nossos dias de hoje. Por quê? É uma coisa muito interessante. Agora nós vamos ter que falar na linguagem ocidental. Se nós formos olhar o pensamento religioso indiano, hindu, esse pensamento religioso, ele dialoga a todo instante com esse imaginário mítico. É como se nós pegássemos, vamos voltar aqui para o Ocidente, vamos pegar a nossa religiosidade cristã, correto? Na nossa religiosidade cristã, nós temos os personagens do cristianismo, nós temos os símbolos do cristianismo, e o cristianismo dialoga com esses símbolos, e esses símbolos expressam as mensagens do cristianismo. É a mesma mentalidade, tá bom? Na nossa leitura sobre o hinduísmo como uma religião, né, nós vamos encontrar as mesmas coisas. Tanto que nós vamos definir hinduísmo, cristianismo, budismo, tudo dentro de um padrão da nossa mentalidade ocidental como religiões. Nós vamos definir isso? Sim, o Ocidente vai definir isso. Mas essa definição do Ocidente passou a ser incorporada também pelo próprio Oriente. Você vai ver muitos autores indianos, estudiosos indianos, muitos também definindo o hinduísmo como uma religião. E todos esses elementos mitológicos agregados ao hinduísmo como expressões, né, simbólicas para fazer com que aqueles elementos religiosos sejam, vamos dizer, conectados, apreendidos ou que se possa interagir com eles.